Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hapkido Entre Técnicas e Tradições. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para entender o Hapkido que praticamos atualmente, como o Hapkido chegou ao Brasil e qual foi a influência de outras artes marciais coreanas em sua evolução. Muitos praticantes acreditam que Hapkido e Taekwondo sempre foram artes completamente separadas, mas a realidade histórica é muito mais interessante. Para entender essa relação, precisamos voltar algumas décadas no tempo, tanto na Coreia quanto no Brasil. Como já estudamos, o Hapkido tem suas raízes nos ensinamentos transmitidos por Mestre Choi Yong-sol. Naquela época, o foco não estava nos grandes chutes giratórios que vemos hoje. O treinamento era voltado para neutralizar agressões, utilizando alavancas, desequilíbrios e princípios de circularidade. Entretanto, a Coreia vivia um período de reconstrução após a guerra. Diversas artes marciais estavam surgindo e se desenvolvendo simultaneamente. Foi nesse ambiente que o Hapkido e o Taekwondo começaram a crescer lado a lado. Enquanto o Hapkido evoluía a partir dos ensinamentos de Choi Yong-sul, o Taekwondo, originalmente desenvolvido a partir da união de diversos kwans coreanos, passou a enfatizar principalmente os chutes e o combate esportivo. Com o apoio do governo sul-coreano, tornou-se uma das principais ferramentas de divulgação cultural da Coreia para o mundo. E foi justamente aí que começou uma troca de influências que mudaria para sempre a história do Hapkido. Os primeiros programas de ensino do Hapkido não possuíam a enorme variedade de chutes encontrada atualmente. E como vimos nos episódios anteriores, foram através do trabalho de mestres como Ji Han Jai e Kim Moo-hong que o sistema começou a incorporar técnicas de perna cada vez mais avançadas. Tudo isso foi sendo incorporado ao currículo do Hapkido moderno. A influência do ambiente marcial coreano foi decisiva. Enquanto o Taekwondo se tornava mundialmente conhecido pelos seus chutes espetaculares e trabalho olímpico esportivo, o Hapkido absorvia parte dessa característica sem abandonar sua essência de defesa pessoal. O resultado foi uma arte marcial extremamente completa, capaz de lutar em longa distância, média distância e curta distância. Hapkido e Taekwondo chegaram juntos ao Brasil, quando os mestres coreanos começaram a emigrar para diversos países, incluindo o Brasil. Eles não vieram trazendo apenas uma modalidade. Muitos eram graduados em várias artes marciais. Era comum um mesmo mestre ensinar Taekwondo, Hapkido, Kumdo, Sipalkido, defesa pessoal e até treinamento para forças de segurança. Por isso, a história do Hapkido brasileiro está diretamente ligada à história de outras artes marciais coreanas. Uma das primeiras referências documentadas do Hapkido no Brasil está na Bahia. Em 1968, mestre Jung Do Lim iniciou atividades em Cruz das Almas. No ano seguinte, estabeleceu uma academia em Salvador. Posteriormente, seu irmão, Jung Duk Lim, assumiria a continuidade das aulas de Hapkido. Esses registros colocam a Bahia entre os primeiros centros de desenvolvimento da modalidade em território nacional. Em 1972, mestre Park Sung-jae chega ao Brasil. Sua atuação foi fundamental para a difusão do Hapkido da linhagem Yongdo Kwan. Além do ensino civil, também participou da formação de militares e profissionais da área de segurança. Muitos dos praticantes que mais tarde fundariam academias e associações brasileiras tiveram contato direto ou indireto com essa linhagem. Nas décadas seguintes, surge outro personagem fundamental, Grão-Mestre Yoon-sik Kim, representante do Bum-mu Kwon Hapkido. Sua atuação ajudou a organizar o Hapkido em nível estadual e nacional,
federações, confederações, seminários, exames de graduação, intercâmbios internacionais. Grande parte da estrutura organizacional do Hapkido brasileiro moderno passou por esse processo. No sul do Brasil, especialmente no Paraná, destaca-se a atuação do mestre Hong Sung Kang, conhecido por seu trabalho no Hapkido, Taekwondo e Kumdo. Foi responsável pela formação de inúmeros praticantes e instrutores. Além disso, ajudou a fortalecer o caráter esportivo e organizacional da modalidade através da World Sports Hapkido Federation. Seu trabalho contribuiu para que o Paraná se tornasse uma das regiões mais importantes para o desenvolvimento do Hapkido brasileiro. A influência do Taekwondo no Hapkido brasileiro. Quando observamos o Hapkido praticado no Brasil atualmente, percebemos claramente essa herança. Muitas escolas valorizam chutes altos, flexibilidade, combinações explosivas de perna e braço, seguidos de tesouras voadoras. Ao mesmo tempo, mantém torções, projeções, defesa pessoal, quedas, controle de agressor, ou seja, o Hapkido brasileiro acabou se tornando uma síntese muito interessante entre tradição e adaptação, preservando sua identidade original, mas incorporando elementos que enriqueceram seu repertório técnico. Talvez a maior lição dessa história seja entender que o Hapkido nunca foi uma arte estática. Ele nasceu da integração de conhecimentos, evoluiu através de diferentes mestres, adaptou-se a diferentes países e continua evoluindo até hoje. No Brasil, sua história foi construída por pioneiros coreanos e por gerações de praticantes brasileiros que dedicaram suas vidas à preservação e ao desenvolvimento da arte. Por isso, conhecer essa trajetória não é apenas estudar o passado, é compreender as raízes que sustentam cada técnica que praticamos atualmente. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Hapkido Entre Técnicas e Tradições. Lembre-se, este podcast tem caráter histórico, cultural e educacional, e foi uma síntese de apenas um grão do que foi o início do Hapkido no Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Nos sigam no Instagram, Xfogo Negro. E até a próxima e bons treinos.